Um herói em miniatura, no rastro de Lampião através das caatingas do Nordeste. Depois de palmilhar os sertões, chegou ao Rio o pequeno aventureiro. O menor Joel Gonçalves Ferreira, fotografando em nossa redação. Tinha qualquer coisa de inverídica e fantasiosa a narrativa que nos fazia aquele rapazola, quase adolescente, denotando no seu todo a dureza das provações por que passara. As linhas de sua fisionomia, requeimadas pelas soalheiras do Nordeste, aguardavam no relevo vivo os traços representativos do caboclo autêntico daquelas paragens adustas onde as condições do meio e a inclemência da natureza forjaram uma raça singular pela resistência física, contrastando com a sua aparência franzina. Pouco a pouco, porém, pela precisão e segurança com que expunha episódios de sua vida, as suas aventuras através das caatingas, numa escolta ambulante em perseguição do famigerado bandido nordestino Lampião. Modificamos a nossa primeira impressão, precisando datas e fatos, citando nomes e lugares por onde andou. Verifica-se que o rapazola teve realmente participação ativa nas guerrilhas que as forças baianas empreenderam à caça do terrível cangaceiro que é terror do Nordeste. Verificada a autenticidade da narrativa do pequeno herói, que, por espírito de aventura, se incorporara às tropas irregulares que da Bahia se deslocaram para o Hinterland, ao encalço daqueles sanguinários transviados. Fizemo-lo reproduzir a sua história pontilhada de lances perigosos. Chamo-me José Gonçalves Ferreira. Tenho 16 anos e nunca conheci mãe. Meu pai abandonou-me aos 6 anos, em Salvador, onde nasci. Sabendo no ano passado que a polícia baiana ia mandar uma expedição para o interior, ao encalço de Lampião e seus cabras, procurei o tenente-coronel João Félix de Souza e, dizendo-lhe ter 19 anos, pedi minha inclusão, sendo atendido como contratado. Dias depois, já tendo recebido alguma instrução militar, segui com uma força de 60 homens com destino a Bonfim, e dali para Auauá, arraial distante 24 léguas, onde estava a concentração de todas as tropas empenhadas na captura de Lampião. Daquela localidade nos deslocamos mais tarde para Jeramuabo, Feira do Pão e Cidade da Barra. A nossa marcha era penosa e cheia de privações. Continuou o pequeno aventureiro. Notamos que a maioria dos habitantes daquela zona nos procurava criar todos os embaraços, negando-nos cavalos, alimentos, água e informações. Eram todos coiteiros de Lampião. Alcançamos nesse mesmo dia, às 21 horas, a fazenda Porto de Fora, onde encontramos rastro fresco de Lampião. Acampamos. Às 3 da madrugada, fomos atacados de surpresa pelos bandoleiros. A nossa força foi destroçada. 20 praças morreram ali, sendo mutiladas pelos cabras. Inclusive o sargento Lomelino Rocha, que foi sangrado. Encurralados,
Fizemos uso de uma metralhadora que levamos. Quando o bando se retirou, estavam no local o tenente Arsênio Rocha, o seu ordenança, cabo José Leite e eu. Dos bandidos, haviam morrido no encontro os cabras Antônio de Ingrásia e Ponto Fino. Abrindo um parênteses aqui, nós sabemos muito bem esse ponto da história pode não corresponder com a verdade com relação às mortes de Antônio de Ingrásia e Ponto Fino. Fecha-se parênteses. As forças de Lampião compunham-se de 86 homens bem armados e municiados. Meio amedrontados, rumamos para a cidade de Barra em busca de reforço e fizemos 9 léguas em 5 horas, quase correndo a pé. No dia seguinte, voltamos com o reforço. Encontramos o corpo do sargento Lomelino empostejado e salgado. De posse de informações, saímos à perseguição de Lampião, que rumara para a Serra do Chico, nas divisas da Bahia com Alagoas, e por ali erramos durante 3 dias no rastro do bandido. Éramos 65 homens, entre militares e civis. Não havia água nem alimento. Comíamos farinha e rapadura e, para enganar a sede, mastigávamos folhas de imbu seco. Perdéramos-nos. Fomos, afinal, dar na fazenda Cabeça do Boi, exaustos e famintos. Melhor orientados da posição em que estávamos, tomamos o destino de Monte Alto e fomos a Auauá. Ali permanecemos 1 mês. Um dia soubemos que Lampião pretendera atacar Canudos, arraial de Antônio Conselheiro. Um cabo e 4 praças que lá estavam saíram ao encontro dos bandoleiros e foram desbaratados, escapando apenas um praça. Saímos novamente à procura do bando, porque o tenente Arsênio, disse-nos Joel Ferreira, era o único oficial que realmente diligenciava por pegar o Lampião. Chegamos assim até ao raso da Catarina, lugar preferido pelos bandidos para fugirem à perseguição das forças legais. Aí encontramos panelas e sinais de acampamento recente. Perdido o rastro, fomos dar ao lugar denominado França. Ali todos são coiteiros de Lampião. De trem, voltamos a Bonfim e dali seguimos para Santa Rosa, Aruaçu, onde Lampião vai seguidamente e finalmente chegamos de novo a Auauá. O terrível bandoleiro e seus comparsas têm a proteção de quase todos os habitantes do interior baiano, ou por medo ou por interesse. O certo é que os bandidos são fielmente informados de tudo, podendo assim escapar à ação da polícia. Contou-nos Joel Ferreira Gonçalves que quando estava em Uauá, souberam que Lampião estava em Queimadas e para lá se dirigiam. Lá chegando, verificaram que os cangaceiros fizeram ali o que bem entenderam. O sargento Evaristo dos Santos, que comandava ali o destacamento, trancou o destacamento e dissuadiu os soldados de enfrentarem os bandidos, que depredaram, saquearam e desrespeitaram as famílias. Depois, sacrificaram os soldados, enterrando-lhes um punhal de 75 centímetros na clavícula, sangrando-os. O sargento foi por isso processado e condenado a 2 anos de prisão e rebaixado. É ainda o nosso informante quem fala. Voltamos de Queimada para Santa Luzia e entre Cipó e Cumbre
O trem em que viajávamos foi atacado por um grupo de 10 cabras, comandados por Corisco. De dentro do trem, os soldados fizeram fogo e, após rápido tiroteio, os cangaceiros fugiram. 2 dias depois, soubemos que Lampião aparecera na Serra da Borracha, fazendo junção com o de Corisco, que é o seu homem de confiança. Em Santa Rosa, entraram os bandoleiros, mataram o fazendeiro Herculano Borges, irmão do coronel João Borges, retalharam o cadáver do fazendeiro e salgaram-no, desaparecendo em seguida o bando na Serra da Trindade. Além de uma extraordinária mobilidade, desaparecendo ali para reaparecer além, o bando de Lampião tem sua tática para desnortear os seus perseguidores. Contou-nos Joel Ferreira Gonçalves que quase todos os cabras usam alpercatas e, para enganar os perseguidores, calçam-nas às avessas, com o calcanhar para frente. Assim, quando se pensa que eles seguem para um rumo, é justamente ao contrário. A escolta ambulante andou dias e dias percorrendo Patamuté, Lagoa Vermelha e Mirandela. Próximo desta localidade, Lampião armou uma emboscada no corte de uma pedreira, matando 10 praças da escolta. Nessa ocasião, Joel foi promovido a cabo por ato de bravura, tendo recebido um ferimento por bala de refilão na testa. O Major Dutra, chefe da expedição, confirmou-lhe a promoção, em comissionamento, passando a comandar um grupo de 10 homens. No posto de cabo, Joel ainda andou por diversas localidades em perseguição de Lampião. Voltando depois ao lugar da concentração das forças, procurou o Major Dutra e solicitou a sua efetivação na polícia baiana. Foi-lhe recusado o pedido. Então Joel, desgostoso, pediu baixa, veio para São Salvador e ali conseguiu um passe da Secretaria de Agricultura e embarcou para o Rio no vapor Santos, e aqui chegou há dias. Está agora aqui, sem casa, dormindo ao relento, e espera encontrar um emprego qualquer. Quem lhe quererá dar uma coloração? Joel Gonçalves Ferreira, além desse relato, nos fez outras revelações curiosas. Diz que Lampião e seus cabras chamam os soldados de macacos. Mais uma vez, durante os encontros, Lampião manifestou simpatia por esse rapazinho e dizia-lhe de longe: "Vem, macaquinho, para o nosso bando. Aí você não tem futuro." Outra informação curiosa: quando o capitão Chevalier se preparava aqui para ir pegar o Lampião, os soldados baianos ignoravam completamente isso. Mas o chefe dos cangaceiros já sabia dessa projetada expedição e conhecia-lhe todos os detalhes. Como? Terá acaso algum coiteiro aqui no Rio? Joel diz que sim.